Aqui nessa página a gente dá continuidade, né, modelos atômicos, e agora a gente vai ver o cientista Niels Bohr, que trabalhou no laboratório da mesma universidade que o Rutherford. Tanto é que, 2 anos depois, ele aperfeiçoou o modelo nuclear de Rutherford, o modelo atômico de Rutherford. E aí o grande lance, qual era o erro, né? À primeira vista do modelo de Rutherford. Segundo a física clássica, qualquer partícula em movimento circular uniforme, perfeito, perde energia. E aí, olha só, elétron, partícula negativa. Núcleo tem prótons, partícula positiva. Aqui os nêutrons ainda não foram descobertos, tá? Então, o núcleo só tem próton, segundo os modelos atômicos até aqui. Lembre-se que a gente está em 1913. O nêutron, se eu não me engano, só em 1930 ou 27 que ele é descoberto. Muito bem. Segundo essa atração e o movimento circular do elétron, existe uma compensação de forças. A atração entre cargas opostas faria com que o elétron se chocasse com o núcleo. Porém, o movimento circular vai fazer com que este elétron adquira uma força centrífuga, ou seja, fuga do núcleo, o que compensa a atração. Porém, segundo a física clássica, qualquer partícula em movimento perde energia. Então, essa força centrífuga que compensaria a atração menos mais, vai ficando cada vez mais fraca, e a tendência seria o elétron se chocar com o núcleo. Muito bem. Essa é a definição para o grande erro, né, do modelo atômico de Rutherford. Porém, a gente sabe que a matéria está aí, rodeando tudo. O universo é feito de matéria. Então, quer dizer, esse choque elétron-núcleo não existe. Então, tem que ter uma explicação para isso. Então, a pergunta que todo mundo faz é: por que o elétron não se choca com o núcleo? E a resposta, desculpem, ninguém sabe direito o porquê. Quem falar que sabe é mentiroso. E aí os caras entram, esquecem a física clássica e entram na física quântica, que tem uma quantidade definida de energia. Então, aparentemente, é uma consequência do movimento que ainda não está devidamente explicado. A física quântica vai explicar uma parte, mas não explica o todo. Então, o que a gente vai ver aqui é fundamental para tudo que a gente precisa, fundamento, base, para a gente dar continuidade à nossa matéria. Porém, algumas coisas você vai ver que são mandrakianas, como um passe de mágica, mas é o que a gente tem. Lembra que no início da química, eu falei que a química é uma ciência da natureza. Tenta explicar o que existe. E uma coisa que não existe é o elétron se chocar com o núcleo. Porque eu estou aqui, você também. Então, as 4 características do modelo atômico de Bohr são, para explicar isso: cada elétron só pode ocupar determinada órbita circular sempre com a mesma energia. Isso quer dizer que o elétron, numa determinada órbita, ele não ganha e não perde energia num átomo neutro, num átomo estável. Tranquilo? Segunda, essas órbitas correspondem a situações estáveis, denominadas de estado estacionário. Então vamos lá. Segundo Bohr, o átomo é comparado ao sistema planetário, onde o Sol é o núcleo e cada órbita corresponde à órbita dos planetas. Um elétron numa determinada órbita, lembra, K, L, M, N, O, P, Q, são as 7 órbitas designadas por letras maiúsculas do nosso alfabeto. Ou primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo nível. Muito bem. O elétron estando no primeiro nível,
Ele não ganha e não perde, nem perde energia. E para estar aqui, eles têm um pacote, uma quantidade definida de energia. Daí o nome física quântica, de quantidade. Estou simplificando, tá? No segundo nível, a quantidade já é maior e a gente vai ver isso. Então, lembrando, numa determinada órbita, o elétron não perde nem ganha energia. E essa órbita que o elétron está orbitando é uma órbita estável. Para ele estar numa determinada órbita, ele tem que ter um pacote definido de energia. O que nos leva à terceira característica. A quantidade constante de energia de cada órbita é tanto maior quanto mais longe o elétron estiver do núcleo. Ou seja, quanto mais afastada for a órbita. Eu vou pegar como exemplo esse elétron do nível 1 e o elétron do nível 5. Repara que eu botei tamanhos de letra para indicar quantidade de energia. Então você vê que no nível 1, a quantidade de energia para o elétron ficar aqui é pequena. No nível 5 é muito maior. Então, quanto mais afastado do núcleo o elétron estiver, maior a sua energia. Tranquilo? E para encerrar, segundo Bohr, um átomo armazena energia quando seus elétrons saltam de uma órbita mais interna, menor potencial de energia, para uma órbita mais externa, maior potencial de energia. Isso é o seguinte, se o átomo está estável, normal, não ganhou e nem perdeu átomo, hein? Energia, isso aqui vai continuar como está até sumir do planeta, ou se transformar. Muito bem. Se eu dou energia ao átomo, através de luz, calor, eletricidade, eu estou dando energia ao átomo, mas estou excitando quem? O elétron. Aquele pacote de energia que ele tinha, que era estável, lembra? Aumentou. Então ele não vai poder mais ficar nessa órbita. A quantidade de energia é maior do que a necessária para ficar aqui. Portanto, ele vai saltar para uma órbita mais externa, mais afastada do núcleo, que a gente viu que possui um maior pacote de energia, uma maior quantidade de energia. Porém, lembra que a órbita onde ele se criou é a órbita onde ele se sente estável. Então, a tendência dele, mesmo pulando, saltando para uma órbita mais externa, é voltar para a sua órbita de origem. Ele absorve energia e salta por uma órbita mais externa. Porém, quando ele volta, para ir ele absorveu, para voltar ele vai emitir. Então, ele emite essa energia na forma de fóton, de luz. É isso que faz com que você perceba as cores diferentes dos fogos de artifício, que são produzidos por sais de diversos metais. Quando o cara coloca o fogo, ele está excitando os elétrons dos metais. Quando retornam ao seu nível de origem, eles emitem luz num determinado comprimento de onda. E aí você consegue ver as cores diferentes. Muito show, né, cara? Então, para mim, aqui a gente começa a entender tudo de estrutura atômica através dos modelos atômicos, principalmente de Rutherford Bohr. Então, quer dizer, claro que ainda não está perfeito. E como eu falei, não vai estar nunca, né? Porque muita coisa não tem como explicar, não tem. A física quântica, por mais que ela queira, tu vê que é mandrakeano. Ela está falando que o elétron gira aqui, ó, numa determinada órbita, sem ganhar e nem perder energia. Enquanto a gente não puder provar o contrário, a gente vai ter que levar isso adiante e trabalhar com isso. Tranquilo? Claro que ainda tem falhas. E na próxima página a gente vai ver que falhas são essas do modelo atômico Rutherford Bohr. E vão ser sanadas, vão ser aperfeiçoadas. Tranquilo? Até a próxima página. Grande abraço. Valeu!